Olá, meus amores, bom dia. A tia tá morrendo de saudade de vocês. Estou aqui de volta para ministrar para vocês a minha aula de ciências. Mas antes da gente começar a nossa aula de ciências de hoje, a tia tem 3 dicas bem legais para vocês. Vocês vão para um lugar bem tranquilo, um local bem iluminado, bem ventilado, para que vocês possam estudar sem ninguém atrapalhar. Segunda dica, leve o material escolar de vocês, lápis, borracha, o caderno, o apontador, para que vocês não tenham que sair do local que vocês estão estudando para poder buscar esse material. A nossa aula de hoje é ciências, certo? Então vocês levem junto com vocês o livro de ciências. Tá aí as nossas dicas, né? Que é para procurar um lugar calmo, tranquilo, silencioso, para você estudar com bastante carinho, para estudar com bastante atenção. Nossa aula de hoje, como a tia tinha falado, é ciências, é misturas e combinações, certo? Tia, mas o que é mistura? Mistura é quando temos em uma mesma matéria 2 ou mais substâncias compostas, ou simples que sejam diferentes. O álcool. Nós estamos utilizando muito esses dias o álcool, né? Tanto o álcool em gel como o álcool líquido. Pronto, o álcool em gel que você está usando, que é a mistura de etanol com gel. Esse álcool aí que a tia mostrou na imagem é o álcool líquido, 70%. Ele tem a mistura do etanol, né? E tem a mistura da água, que quando elas duas se juntam, certo? Quando essas duas misturas se juntam, não dá para distinguir, certo? Não dá. Então, o que é misturas? É quando temos 2 matérias, quando nós temos 2 substâncias ou mais compostas em uma simples, composta ou simples. A substância pode ser simples, como ela pode ser composta. Como a água ela tem 2 substâncias, ela tem 2 moléculas uma molécula de hidrogênio e 2 moléculas de H2O. Então tem 2 moléculas de hidrogênio e oxigênio. Então ela é composta por hidrogênio e oxigênio. Então ela tem 2 substâncias. A água ela tem 2 substâncias simples. E já no álcool ele tem 2 substâncias compostas, que é o etanol e a água, certo? O tipo de misturas. As misturas, ela tem os tipos, são as homogêneas e heterogêneas. O que são misturas homogêneas? Misturas homogêneas é uma mistura em que não conseguimos ver nem separar seus componentes. O soro fisiológico. Quando ele é separado, seus componentes em laboratório, a gente não consegue separar. Quando a gente coloca para separar, para saber de qual componente é cada um, que faz parte do soro fisiológico, não conseguimos ver a mistura, a gente não consegue separar. O aço, que é o ferro, né? O aço, a gente quando ele se misturado, a gente não consegue separar a sua substância, a gente não consegue separar a matéria-prima dele, certo? A salmoura, quem já comeu azeitona e comprou aquela azeitona que vem naquele líquidozinho? Aquele líquido é chamado de salmoura, certo? E essa salmoura é composta de sódio, a água, né? O iodo que é colocado, que é o vinagre, para que o produto ele não fique estragado. Então, é utilizado, são misturas homogênicas, certo? O que, novamente, repetindo, o que é mistura homogênica é quando nós não conseguimos separar os componentes dessa mistura, da substância. A gente não consegue separar as substâncias, certo? Existem as misturas heterogêneas, que são aquelas que apresentam mais de uma face. Suas misturas aparecem, na maioria dos casos, em estados físicos diferentes, tanto estado sólido, como líquido, como gasoso. Ele nunca apresenta só no estado físico, ele sempre apresenta em vários outros estados. Quando você pega em casa, vocês pegam um copo com água, certo? E misturem a água com o óleo.
o que é que acontece? A água desce e fica em cima só o óleo, elas não se misturam, as substâncias não se misturam. Já na homogênea, a substância elas se misturam, elas se juntam. É como se você pegasse na homogênea, você pegasse o açúcar e a água. Quando você mexe, elas se misturam, elas se ligam, que elas desaparecem. Já a água e o óleo, elas se separam, que você vê o que é óleo e você vê o que é água. Na imagem que eu mostrei para vocês aí, tem mostrando que a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Então, são misturas heterogênicas, são aquelas que apresentam mais de uma face. Suas misturas aparecem, na maioria dos casos, em estados diferente, físico diferente, e eles podem ser separados por métodos físicos. Novamente repetindo, o café. Quando você vai fazer um café, você pega a água fervente, pega o pó e vai misturando. A água ela está em qual estado? Está em estado líquido. E o pó do café está em estado sólido. Olha como elas estão em estados físicos diferentes. O que é que ocorre? Quando eu boto a água, escorre só o líquido preto, né? Então eu separei que esse líquido, eu separei a água e em cima que é o pó ficou o estado sólido. Eu fiz a separação. Nunca desce o pó junto com a água, sempre desce só a água. Eles não se misturam, entenderam? Homogênea, as suas substâncias se misturam, elas se intercalam, elas se ligam. Heterogênica, elas não se misturam, elas se separam. As combinações. Combinação é um fenômeno químico que reúne duas ou mais substâncias, a quais perdem suas propriedades. Quando elas se misturam, o que é combinações? Quando eu combino uma substância com a outra, quando elas se juntam, elas perdem as suas propriedades e é formado outra substância. Certo? Quando as substâncias elas se misturam, elas perdem as suas características, formando outra substância. Entenderam? Então, o que é heterogênica é quando duas substâncias elas se separam. Homogênica, quando duas substâncias elas não se separam. E combinações é um fenômeno químico que se reúne em duas ou mais substâncias que quando elas se juntam, elas perdem as propriedades delas e é formada uma outra substância, certo? É o caso que a tia mostra para vocês do soro fisiológico. O soro fisiológico, aquele sorinho que você toma na veia que a tia mostrou, quando eles se juntam, todas as substâncias formadas por eles, quando se juntam, elas perdem a sua substância principal, né, e se transforma em outra substância. Ela perde aquela substância principal e é formada uma nova substância. Voltando, mistura é quando você junta as matérias e não perde as suas propriedades. Misturas é quando temos em uma matéria duas ou mais de substâncias compostas simples ou diferentes. As substâncias elas podem ser homogêneas, é quando quando se misturam, a gente não consegue ver a separação dos seus componentes. Homogêneas, quando elas se misturam, elas se juntam e a gente não consegue. A água com açúcar, o sal com a água, a sua substância, ela se junta, a gente não consegue ver qual é uma, qual é a outra, certo? Qual é a substância, qual é a outra substância. Já na heterogênica, elas se separam, a substância a gente consegue ver, elas se separando, a água com o óleo, o café com a água, a gente consegue ver. Na homogênea, a gente não consegue ver a separação da substância. Já na heterogênea, a gente consegue ver a separação da substância. E as combinações é um fenômeno químico, novamente eu estive explicando. É um fenômeno químico que quando eles se unem, duas ou mais substâncias,
elas perdem aquela sua propriedade principal e é gerada uma nova substância. Quando se junta duas substâncias químicas, a gente não consegue, elas perdem aquela sua substância, o seu material. Quando duas matérias-primas, elas se chocam e elas sofrem alguma reação química, elas perdem aquela sua substância principal e é transformada em uma nova substância, certo? Lembrando, todo esse conteúdo de vocês está no livro de vocês de ciências. Querendo, tia, não entendi, vai lá no livro, dá uma olhadinha, dá uma lidinha. Acesse quantas vezes vocês quiserem as nossas plataformas digitais, no YouTube, na nossa agenda digital, no nosso site. Então, todas essas aulas que estão sendo ministradas estão na nossa plataforma digital, certo? Estude para a prova de vocês. Bem, pega o roteirinho, vai lendo, relê novamente, vai para os nossos vídeos, reveja novamente, até tirar todas as dúvidas. Estou aqui querendo tirar mais alguma dúvida que ficou, pode chamar a tia, que a tia está aqui para atender vocês, tá certo? Um lembrete para vocês. A tia tem um recadinho, mas antes de dar esse recadinho para vocês, a tia tem outro recado, que para melhorar a pedido dos pais, a gente está fazendo um novo modelo de aula online. Espero que vocês gostem dessa nova maneira que a gente estudou a pedido dos pais para ficar melhor para vocês. A gente estamos conseguindo, estamos aprimorando, estamos aperfeiçoando cada vez mais para melhor acesso para vocês. O nosso recadinho, como a tia já falou, querendo rever essas aulas, é só acessar o nosso site, nossas agendas digitais, na nossa plataforma digital. Querendo acessar é www.escolapequenospaços.com.br. É só ir lá, clicar e rever e ver novamente as aulas. A tia se despede com um grande abraço, com um grande beijo. Sintam-se abraçados pela tia. A tia está morrendo de saudade de vocês. Tchau, meus amores.